Crédito pessoal, tudo o que você precisa saber antes de contratar. Uma das opções disponíveis no mercado para quem precisa de dinheiro com rapidez é o crédito pessoal. Essa modalidade garante um respiro financeiro para o contratante, já que tem um acesso mais fácil em relação a outros produtos bancários. Ela também pode ser negociada com as instituições, o que proporciona condições melhores de pagamento. 10 perguntas sobre crédito pessoal. Você tem interesse em contratar um empréstimo ou quer tirar as suas dúvidas sobre esse assunto? Então continue acompanhando. Neste guia, vamos trazer todas as informações sobre crédito pessoal que você precisa. O artigo explica desde o conceito desse tipo de empréstimo até as vantagens, passando ainda pelo processo para conseguir a liberação. Fique conosco e aproveite! 1. O que é o crédito pessoal? O crédito pessoal, também conhecido como empréstimo pessoal, é um dinheiro concedido por uma instituição financeira ou uma cooperativa de crédito. Essa verba tem como principal característica a liberdade para sua utilização, ou seja, não é preciso indicar qual será a aplicação, ao contrário do que ocorre no financiamento. Em troca dessa concessão, a financeira cobra uma taxa de juros mensal, que varia conforme a política da empresa e a negociação com o contratante. Outros fatores podem influenciar no valor, tais como o total emprestado e a análise de crédito do cliente. Essa última pode gerar um aumento no encargo para o resguardo em caso de inadimplência. 2. Para que serve o crédito pessoal? Como o próprio conceito indica, não há uma finalidade específica para o crédito pessoal. Dessa forma, ele se transforma em uma opção para qualquer tipo de pessoa, principalmente aquelas que passam por problemas financeiros e as que desejam investir ou ampliar um negócio. O crédito pessoal pode ser solicitado, por exemplo, para cobrir os custos de uma viagem, como passagens aéreas e hotéis. Também é utilizado para pagar um custo de capacitação, o que pode ser enxergado como um investimento para melhorar o seu negócio ou conseguir uma promoção no trabalho. A única ressalva que fazemos é quanto ao valor obtido. Você precisa parcelar essa quantia em prestações que caibam no seu orçamento familiar. Já que contratar empréstimo pessoal significa contrair uma nova dívida, é importante que esse débito seja pagável no longo prazo. 3. Como funciona o crédito pessoal? No crédito pessoal, a instituição financeira empresta o dinheiro para uma pessoa física, portadora de um documento de identidade válido em território nacional. Já que não é necessário informar a utilização desse valor, basta negociar diretamente as condições do contrato, como taxa de juros e número de parcelas. As condições de empréstimo variam em cada instituição financeira. Alguns clientes têm uma linha de crédito pré-aprovada, ou seja, que só precisa ser solicitada para ocorrer a liberação na conta. Por outro lado, essas instituições cobram taxas mais altas, o que geralmente diminui a atratividade desse tipo de produto. 4. Quem pode contratar o crédito pessoal? As únicas obrigatoriedades são que o contratante seja maior de 18 anos, que tenha documento de identidade e CPF válidos e que seja residente no Brasil. Algumas empresas costumam negar o empréstimo para pessoas negativadas nos serviços de análise de crédito, como o SPC e o Serasa, mas essa não é uma prática seguida por todas as financeiras. Um diferencial importante é que qualquer tipo de profissional pode solicitar um crédito pessoal, desde um trabalhador autônomo até servidores do poder público ou colaboradores na iniciativa privada. Além disso, é possível encontrar instituições que não pedem garantias, como um imóvel ou um carro, ou seja, bem mais fácil que conseguir um financiamento. 5. Quando contratar um crédito pessoal? As principais características do crédito pessoal são a facilidade e a rapidez na negociação. Dessa forma, ele é indicado para situações emergenciais, quando é necessário investir um alto valor para quitar uma dívida ou solucionar um problema individual e não há dinheiro disponível para isso. Por outro lado, esse recurso também pode ser utilizado para substituir uma dívida por outra de menor valor. É o que acontece quando você tem débitos no cheque especial ou no cartão de crédito, cujas taxas de juros ultrapassam os 10% mensais e comprometem a renda familiar. Assim, você pode pagar a fatura com o dinheiro do empréstimo e assumir parcelas com juros mais baixos. Em outras palavras, há uma troca de dívida por outra, com uma condição melhor de pagamento. Porém, se o dinheiro for utilizado para você investir em um bem parcelado, não é vantajoso pedir o empréstimo. É que nesse caso, a taxa de juros provavelmente será maior que as mensalidades da empresa. Lembre-se de que grandes corporações oferecem o pagamento em diversas parcelas sem juros. O crédito pessoal ainda é uma opção para empreendedores, apesar de haver outras modalidades voltadas para negócios, como o empréstimo para micro e pequenas empresas.
Antes de tudo, é necessário realizar uma análise financeira do empreendimento, que permite conhecer melhor a sua situação e entender se há espaço para novos investimentos ou se há alguma necessidade de capital com urgência. É comum que o empreendedor peça esse empréstimo para começar um projeto, que demanda um investimento inicial expressivo e muitas vezes deve ser pago em parcela única. Nesse contexto, as mensalidades com a taxa de juros são pagas com o lucro dos primeiros meses. Fica o alerta. É fundamental desenvolver um bom planejamento financeiro para a empresa, além de ter garantias de que você conseguirá arcar com as parcelas mesmo se os resultados forem ruins. Os empréstimos vão de 24 a 72 meses, em média. Desse modo, é bem possível que você mantenha a pendência financeira durante alguns anos. 6. Como se planejar para contratar o crédito pessoal? Ainda que seja uma solução de fácil acesso, o crédito pessoal demanda um planejamento financeiro correto, já que o objetivo é se livrar das dívidas e não contrair novas. Portanto, é importante observar alguns pontos antes da contratação. Confira a seguir. Definição da finalidade. Embora o contratante não seja obrigado a explicar a finalidade do empréstimo pessoal para a instituição financeira, é preciso que você tenha esse motivo definido na sua cabeça. A explicação para tanto é simples. Seria impossível saber quanto dinheiro você necessita se não houvesse um objetivo programado. Considerando que o empréstimo seja para aumentar a produção de sua propriedade rural, projete quais são as melhorias que você deseja implementar e quanto isso custará. Com a conta feita, será possível avançar no planejamento do empréstimo sem pedir uma quantia desnecessária. Cálculo do total necessário. Você sabe exatamente o quanto de crédito precisa para alcançar o seu objetivo? Durante a sua pesquisa de oportunidades, as instituições financeiras podem oferecer empréstimos mais altos que o necessário, aumentando os juros da transação. Portanto, é muito importante negociar o valor exato para diminuir os custos. Como o empréstimo é pago mensalmente, deve-se entender que uma parte da sua renda ficará comprometida com esse pagamento. Portanto, na hora de fechar a conta, é importante ponderar se há condições de arcar com esse acréscimo nos gastos, ou se será preciso solicitar um valor total maior. Cálculo das parcelas mensais. Depois de definir o valor total do empréstimo, o próximo passo é calcular o quanto você pode pagar por mês. Isso impactará diretamente o número das parcelas, já que uma quantia mensal menor indica mais meses de pagamento e, assim, uma maior incidência de juros. O mais recomendado é pagar o maior valor possível por mês, reduzindo o número de meses de empréstimo. Porém, vale frisar que esse dinheiro não pode ser um motivo para gerar mais dívidas infinitas, o que faria o crédito pessoal não valer a pena. 7. Como contratar crédito pessoal? Não existe uma lista obrigatória de documentos que devem ser apresentados para a instituição na hora de solicitar um crédito pessoal. Porém, a carteira de identidade, RG, e o cadastro de pessoa física, CPF, são unanimidades, principalmente para a comprovação das informações pessoais. Algumas financeiras solicitam o cartão de CPF no ato do pedido, mas é comum que aceitem o número que consta no RG ou na carteira de habilitação, CNH. Fora disso, também é possível que outros documentos oficiais com fotos sejam utilizados, como o passaporte, as carteiras dos órgãos e a carteira de trabalho. Algumas instituições exigem ainda os comprovantes de residência e de renda. No entanto, diversas financeiras pulam esse último item para realizar o empréstimo pessoal, o que é uma atitude bem-vinda para quem precisa do dinheiro, mas não tem como garantir oficialmente o pagamento, como profissionais autônomos. Confira a seguir uma lista dos documentos que são importantes para solicitar o crédito pessoal, mesmo que nem todos sejam obrigatórios. 1. Carteira de identidade, RG. 2. Cadastro de pessoa física, CPF. 3. Comprovante de residência, nem sempre é obrigatório. 4. Comprovante de renda, nem sempre é obrigatório. Vale lembrar que você nem sempre precisa ir até a loja da instituição financeira. Hoje em dia é possível contratar crédito pessoal pela internet, sem sair de casa. Vamos explicar essa etapa daqui a pouco. 8. Quais as taxas e custos de um empréstimo pessoal? A taxa de juros mensal que os grandes bancos praticam varia entre 4% e 6%. O principal atrativo é a facilidade com que uma pessoa consegue fazer a solicitação, já que é comum que ela tenha uma conta aberta na instituição e não queira passar pela burocracia de buscar o serviço em outro lugar. Contudo, muitas vezes, os bancos oferecem mais crédito que o necessário. Por isso, é fundamental calcular exatamente o valor do empréstimo e o quanto você pode pagar todo mês. Afinal, o crédito pessoal deve ser uma solução financeira, e não mais um problema ou dívida para o futuro. Existem instituições que oferecem o empréstimo online, geralmente com taxas baixas.
Porém, é preciso analisar se elas pedem comprovação de renda e quais são as condições de pagamento. Pelo tamanho menor dessas empresas, os valores concedidos são igualmente reduzidos. Com foco na democratização do acesso ao crédito, os empréstimos de cooperativas são uma opção interessante, devido às condições melhores. É possível encontrar taxas de juros até 50% mais baixas que nas instituições financeiras tradicionais, com um processo parecido de admissão. A diferença é que a pessoa não precisa se tornar cooperada. 9. Quais são as vantagens do crédito pessoal? Uma das principais vantagens do crédito pessoal é a facilidade de aquisição. Como o objetivo desse mecanismo é quitar dívidas, principalmente as do cartão de crédito e do cheque especial, ou realizar um investimento em uma microempresa, o contratante consegue o empréstimo de forma rápida e simples, seja pela internet, seja direto na agência. Por essa agilidade no processo, o recurso é muito indicado a quem precisa do dinheiro para uma emergência, como em caso de problemas de saúde ou de dívidas. Ele também pode ser utilizado para capacitação e estudo, que impactarão no seu trabalho diário. É importante destacar que o crédito pessoal pode ser visto como um investimento. Por exemplo, ele pode servir para realizar melhorias na propriedade rural, o que fará diferença no faturamento do negócio. Dessa forma, é vantajoso pagar a taxa de juros com um percentual do lucro. A maioria das instituições financeiras não cobra comprovante de renda e nem garantias para o pagamento. Além disso, tampouco é necessário informar o motivo do empréstimo, o que o contrapõe ao financiamento, quando o motivo está explicitado no contrato, compra de um imóvel ou de um veículo, por exemplo. Outra vantagem é que muitas instituições aceitam conceder o crédito para negativados. Apesar disso, é comum que a taxa de juros seja maior, como uma forma de proteção da empresa em caso de inadimplência. Essa opção não é oferecida pelos grandes bancos e deve ser utilizada somente em último caso. O crédito pessoal tem diferenças importantes em relação ao crédito consignado no que diz respeito ao público-alvo e à forma de pagamento. No segundo modelo, os solicitantes são pensionistas, funcionários públicos ou de empresas privadas e aposentados, e as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento. Por outro lado, para conseguir um crédito pessoal, é necessário ter apenas uma conta em uma instituição financeira, podendo essa ser conta corrente, conta salário ou mesmo um cartão de crédito. Assim, as parcelas serão pagas mensalmente com a taxa combinada, sem descontos automáticos nem pagamentos retidos na fonte. Veja a seguir um compilado das principais vantagens dessa modalidade. Emergências. Precisa pagar um valor que não tem disponível em poucos dias? Nesse caso, o crédito pessoal é a opção mais indicada, por conta da facilidade. Com poucos documentos e muitas vezes sem análise de crédito, o cliente recebe o dinheiro integralmente e pode negociar as condições de pagamento. Devido à crise financeira, muitas pessoas não conseguem manter uma reserva de emergência, que é utilizada justamente para cobrir essas situações. Assim, recorrer a um empréstimo torna-se a única opção viável para arcar com os compromissos e não se endividar. Utilização para qualquer finalidade. Como não é necessário informar à instituição o motivo do empréstimo, o cliente pode alocá-lo para qualquer fim, inclusive mais de um. Isso significa que não há um controle sobre a utilização do dinheiro, como nos financiamentos, em que a aquisição do bem está condicionada ao pagamento das parcelas. Sendo assim, esse crédito pode servir para a realização de um sonho, como uma viagem ou mesmo para custear a graduação na faculdade. Nesse caso, ele deve ser visto como um investimento de longo prazo, mas com um pagamento realizado em poucos anos. Criação de um novo negócio. Você tem uma ideia de negócio para pôr em prática ou quer investir em algo já existente? O crédito pessoal é uma ótima alternativa por conta das taxas atrativas e pela possibilidade de não apresentar garantias em alguns casos. Com o recebimento rápido do dinheiro, todo esse processo é otimizado e o empreendedor pode privilegiar o seu tempo na própria empresa. Também é possível investir em um negócio já existente, em que há necessidade de alocar mais recursos ou a chance de crescimento. Nessa situação, os juros são pagos com a receita da própria empresa, o que permite ao empreendedor não comprometer as suas finanças pessoais. Quitar ou diminuir as dívidas. Em comparação com as taxas do rotativo do cartão de crédito e os juros do cheque especial, o crédito pessoal é uma opção vantajosa. Enquanto os primeiros têm em média juros entre 12% e 15% ao mês, é possível encontrar taxas menores que 3% no mercado com os empréstimos. Dessa forma, o cliente endividado pode trocar a dívida e pagá-la com um empréstimo, o que diminuiria a parcela mensal. Esse mecanismo é recomendado para desafogar as finanças pessoais, mas é necessário um planejamento correto para não se endividar novamente com as próximas mensalidades. Solicitação pela internet. Outra possibilidade interessante é realizar o pedido de empréstimo pela internet.
Já existem instituições financeiras que são completamente online, as chamadas fintechs, que oferecem esses produtos com burocracia menor. Entretanto, é importante analisar se a empresa tem experiência no mercado e pode oferecer taxas competitivas. As cooperativas de crédito também atuam na internet, onde é possível fazer a solicitação do empréstimo. Para quem deseja tirar dúvidas e negociar pessoalmente, há diversos postos de atendimento espalhados pelo país que garantem soluções e inclusão social a agricultores, microempreendedores e pequenos empresários. 10. Como escolher a melhor instituição financeira para contratar o crédito pessoal? A dica mais importante na hora de escolher a empresa para pedir o empréstimo pessoal é pesquisar as condições em diversos lugares. É comum que, por praticidade, os bancos maiores sejam escolhidos, já que as pessoas costumam ter conta aberta no local. Porém, isso pode impedir você de conseguir taxas melhores, que fazem a diferença no total pago. De todo modo, abra o olho. É preciso tomar cuidado, principalmente na internet. São diversos os anúncios de empresas que oferecem créditos sem garantia nem comprovação de renda, mas muitas delas não têm reputação no mercado. Por isso, verificar a credibilidade da instituição é fundamental para não cair em golpes e ficar sem receber o dinheiro. Confira alguns quesitos imprescindíveis na hora de escolher a financeira para contratar o crédito pessoal. Taxa de juros. A taxa de juros é a contrapartida do banco, da fintech ou da cooperativa para emprestar o dinheiro à vista. Como existem dezenas de opções no mercado, é natural que haja valores diferentes, que variam desde 1 até 30% ou mais por mês. Logo, o cliente deve procurar um lugar que ofereça condições competitivas. A taxa de juros impacta diretamente o custo efetivo total, CET, ou seja, o valor final que a pessoa precisa pagar para encerrar o seu compromisso com a instituição. Assim, quanto menor for essa taxa, menos é necessário desembolsar para arcar com as parcelas. Custos adicionais e burocracia. Além da taxa de juros, há também a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, que incide sobre o valor total do prêmio, o que não considera a taxa de juros. O IOF dessas transações é de 0,38% mais uma alíquota diária, que é limitada a 3% ao ano, 0,0082% ao dia. Anteriormente, as cooperativas não tinham essa taxa anual de 3%, mas ela passou a ser cobrada por lei a partir de 2017. Apesar disso, por conta das taxas atrativas, essas organizações se mantêm como uma ótima opção para encontrar empréstimos mais baratos para a pessoa física e o microempreendedor. Reputação da empresa. A concessão do crédito pessoal é rápida, mas isso não significa que você possa escolher qualquer instituição para realizar o empréstimo. Assim como em outros serviços, é fundamental que a empresa tenha experiência no mercado e seja capaz de oferecer vantagens aos seus clientes. Na internet, deve-se tomar cuidado com anúncios de taxas muito baixas, que fogem do praticado pela concorrência. Não bastando a possibilidade de golpe, essas empresas ainda podem criar dificuldades para você quitar a dívida, como impedir o pagamento antecipado do empréstimo para diminuir os juros. Conte com a Cressol para empréstimo pessoal.